Bom dia, pessoal. Nessa unidade vamos falar sobre teste de mutação, ou mutation testing, né, em inglês. O teste de mutação eu diria que é uma das minhas técnicas favoritas, né, de teste, porque ele, né, ao mesmo tempo ele tem uma ideia bem interessante que talvez não é fácil de se pensar, mas ao mesmo tempo é fácil de aplicar, né? Tem uma aplicação prática, tem várias ferramentas que permitem aplicar essa técnica, né? Ferramentas open source, ferramentas que funcionam bem, né? Então, para introduzir, né, o teste de mutação, vamos lembrar rapidamente o que é o teste, né? Vocês já, né, deveriam, enfim, sabem muito bem, né? Então, né, tem esse problema, um dos problemas principais, né, é selecionar as entradas possíveis, né, do sistema, selecionar quais são os casos de testes para ser aplicados no sistema, que depois são aplicados no produto em execução e são comparados com os valores esperados, né, fornecidos pelo oráculo, né. Então, o mutation testing ele trabalha nessa parte aqui, né, em selecionar quais são as entradas a ser aplicadas como teste, né, e se as que estamos aplicando são suficientes, né, entre aspas. O teste de mutação, né, querendo encaixar nas dimensões de teste, né, tipicamente é feito em testes de unidade, né. Talvez possa ser possível fazer no nível de integração, a gente vai comentar rapidamente sobre isso mais para frente, nessa aula ainda, mas tipicamente é feito no teste de unidade. É um teste baseado em defeito, então vão, de acordo com o mutation testing, né, o teste de mutação, são criados casos de testes baseados em defeito. Como a gente tem falado várias vezes, as técnicas de teste, né, devem ser combinadas, né, não é que uma técnica sozinha pode ser, né, usada sempre. Então, de novo, o mutation testing também é uma técnica útil, né, interessante, é útil, mas se baseia também em outras técnicas ou na existência de outras técnicas, né, como vai ficar mais claro quando a gente explicar o que é, né. Então, não é que você vai usar apenas mutation testing para criar os casos de testes, mas vai ser complementada com as outras técnicas. Qual é a ideia do teste de mutação? Né? A ideia, pelo menos alto nível, né, é de mostrar que os casos de testes, que um determinado, né, conjunto de casos de teste consegue revelar alguns tipos de defeitos, né? Então a ideia alto nível é de avaliar, né, que se os casos de testes que a gente tem, né, são bons ou não, e quanto eles são bons, né. Então, né, é uma forma de avaliar casos de testes que devem existir já, né, então que devem ter sido criados já com algumas técnicas, como as técnicas que a gente tem visto, né, e se baseia no conceito do que, né, um caso de teste bom, né. A gente tem dito, né, que é um caso de teste que ele tem uma chance alta de identificar defeitos, né, se eles existirem, né. Então, um caso de teste bom é um caso de teste que, se existem defeitos, ele é capaz de revelar, de identificar. Então, a ideia é de fazer alterações no código, né, no produto, principalmente no código, né, por isso principalmente é feito nos testes de unidade. Então são aplicados, né, os casos de testes ao produto em execução alterado, né, e isso, a princípio, se os casos de testes são bons, né, devem ser identificados, revelados esses defeitos que foram introduzidos, né? Então deve
aparecer algo na saída, né? A saída do teste deve ser diferente do que é esperado, né? Essa é a ideia, né? Então, se os casos de testes não conseguem revelar os defeitos introduzidos, né? Então a gente sabe que existem defeitos porque a gente vai adicionar defeitos no código, né? Se os casos de testes não identificam esses defeitos, então tem que melhorar os casos de testes, né? Se eles identificam os casos de testes, né? A gente consegue ter uma medida, né, de quantos desses defeitos que a gente injetou, né, foram identificados, né? Então a gente consegue ter uma medida para avaliar quanto esses casos de testes são bons ou não, né? O teste de mutação é chamado também de análise de mutantes, né? Porque é o processo que você executa, a gente vai ver daqui a pouco. Os defeitos que são introduzidos são os defeitos, né, que tipicamente acontecem na implementação, né? Sei lá, por exemplo, problemas numa condição de um if, essas coisas, né? Com base nesses defeitos, né, o programa em teste, o programa a ser testado, né, é alterado várias vezes, né, alterado cada vez introduzindo alguma mutação, né, por isso se chamam de mutantes. Então esse processo gera vários mutantes do programa inicial, né? Cada mutante, né, com base na alteração que foi feita, basicamente ele determina, né, um conjunto assim, né, indiretamente, né, determina um conjunto de entradas que podem revelar aquele mutante, né? Se eu introduzir, por exemplo, uma alteração em uma condição do if, né, vão existir alguns dados, né, algum conjunto de entradas que vão revelar aquele defeito, né? E cada mutante ele tem uma mutação, né? Então cada mutante tem um defeito específico que vai ser introduzido, né? Então cada mutante é diferente, né? Os casos de testes, né, se os casos de testes forem bons, né, dado que essas mutações são defeitos possíveis, né, que um desenvolvedor pode ter introduzido, os casos de testes devem, né, justamente mostrar a diferença de comportamento entre os mutantes e o sistema original, né, e o critério de cobertura, ou critério, na verdade, né, mais de avaliação dos casos de testes é a porcentagem de mutações detectadas, né? Então, se todas as mutações forem detectadas, né, então tem um 100%, né, de cobertura dos mutantes, né? Diferentemente eu posso ter um nível menor, né, entre 0 e 100. Claro que se tem alguns mutantes que eu não consigo detectar, isso provavelmente é um problema, vou precisar de mais casos de testes. Para entender melhor como esse processo funciona também de um ponto de vista teórico, vamos precisar de umas definições, né? A primeira é de um programa correto, né? Então, intuitivamente, um programa P é correto em relação a uma função f, se P computa, né, f, se P computa essa função, né, que ele deveria computar. Mas como eu posso saber, né, que um programa é correto em relação à função f, né? Até um certo ponto, né, esse é eu posso, né, determinar isso com os casos de testes, né? Até um certo ponto, porque sabemos, né, que o teste exaustivo não é factível, né, mas pelo menos de um ponto de vista teórico, né,
eu posso definir que um conjunto de casos de testes é confiável, né? Então, um conjunto de testes T é confiável para um programa P e uma função F, dado que F e P coincidem em T, se e somente se P computa F, né? Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho o meu programa é a função que ele deveria computar, né? Tenho esses conjuntos de casos de testes, né? Onde, né, o programa e a função coincidem, né? Então, isso quer dizer que né, se o conjunto de casos de testes é confiável e a função e o programa coincidem nesse conjunto de casos de testes, então o programa computa a função e vice-versa, né? Então, se o programa realmente computa a função, ele tem que coincidir, né? Ele tem que dar o mesmo resultado no conjunto de casos de testes, né? No conjunto de casos de testes confiável. Se P não computa F, então T deve conter pelo menos um ponto, né? Um valor tal que F de T é diferente de P de T, né? Dito de uma outra forma, né? Um conjunto de casos de teste é confiável se o fato da função, o fato do programa se comportar corretamente nesse conjunto de casos de teste quer dizer que o programa se comporta corretamente, né? Então, a pergunta atrás do teste de mutação é como é que eu posso gerar conjuntos de testes que sejam confiáveis, né? Ou, por outro lado, avaliar um conjunto de testes que eu tenho, né? Para saber se ele é confiável ou não, né? A ideia, né, se baseia no conceito de vizinhança de um programa, né? Então, se P é o programa que a gente quer testar, que está testando, né? A ideia é considerar um conjunto de programas alternativos, né? Vizinhos desse programa P, de acordo com alguma definição de vizinhança, né? E que inclui P também, né? Então, que é chamada vizinhança de P, que é indicado com φ, né? φ de P. Então, se eu estou testando o programa P, né? A vizinhança de P é φ de P. E a ideia é de mostrar que o programa P é correto, né? Que o programa P computa a função, né? Mostrando que nenhum dos programas na vizinhança de P que não seja equivalente a P é correto, né? Então, se eu posso excluir, né, todos os outros programas vizinhos de P, né, eu posso dizer que o programa correto é P, né? E para fazer isso, né, o objetivo é ter um conjunto de casos de testes T para os quais todos os membros da vizinhança de P, né, que não sejam equivalentes a P, falhem em pelo menos um caso de testes, né? Então, ter um conjunto de casos de testes que seja, né, que consiga identificar todos os vizinhos de P que não computam a função esperada, a função F. Graficamente, né, então, né, a gente tem tem P, né, que é o nosso programa que a gente quer testar, tem a vizinhança de P, que é esse conjunto aqui maior, né, na qual tem vários programas que são diferentes, né, que não computam a função. Tem alguns, né, que provavelmente vão ser mais perto de P, que são equivalentes, né? Então, imagine, por exemplo, uma condição de um if, né? Por exemplo, você pode imaginar que a condição seja A, né? Você pode escrever como a condição A ou a condição not A, né? Então, é a mesma coisa, ou né, outras equivalências da lógica booleana, né? Então, nesse caso,
os programas seriam equivalentes, né? Ou usar um for em vez de um while, né, por exemplo. Mas o resultado é equivalente, né? Então, vai ter, né, alguns programas que passam os testes, porque são equivalentes a P, mas todos os outros devem ter pelo menos um teste, né? Deve ter, né, tendo um conjunto de casos de teste, deve ter pelo menos um teste que consiga identificar todos os programas que não são equivalentes, né? Então, a gente pode dizer que um conjunto de teste T é adequado para P em relação a φ, né? Se para cada programa Q pertencente a φ o Q é equivalente a P, né? O Q differe di P em pelo menos um caso de testes em T, né? Então, é adequado se ele consegue identificar, né, esses programas que não computam a função. Bom, juntando então essas definições, né, eu posso dizer o seguinte, né, se eu considerar um programa P e a função desejada é f, né, então esse programa deveria computar essa função f, né, eu posso dizer o seguinte, se considerando a vizinhança de P, né, então considerando φ de P, se algum programa em φ de P computa a função correta f, né, e T é adequado para P em relação a φ de P, e P coincide com f em T, então P é correto, né? Então, se essas situações, né, se todas essas condições se verificam, então eu posso dizer que P é correto, né? Então, né, ótimo, né? Eu posso dizer quando o programa é correto, né? Não é bem assim, claramente, né? Então aqui tem uma condição meio escondida que é essa, né? Que é se algum programa em φ de P computa a função correta f, né? Então a hipótese é que a vizinhança de P inclui o programa correto, né? Então, se a vizinhança de P inclui o programa correto, né, e o conjunto de casos de testes é adequado para P em relação a φ de P, então o conjunto de casos de testes consegue identificar todos os programas que não são corretos, né, em φ de P, né, e P coincide com F em T, né, então P é correto, né, simples, né? Qual é o problema? Né? É que claramente, se eu considerar φ de P como todo o conjunto de todos os programas, né? Então uma vizinhança infinita, né? Todos os programas, então eu posso sim garantir que o programa P compute F, né? Eu posso garantir que φ de P contém o programa correto, né? Então eu posso sim dizer que então P é correto, mas, né, do ponto de vista prático, φ de P é infinito, né? Eu não posso considerar como vizinhança todos os programas possíveis, né? Porque senão, de novo, claramente eu volto, né, no problema do teste exaustivo, né? Eu não posso, com testes, ter a certeza que o meu sistema esteja correto, né? Mas nessa essa definição, né, essa observação de que se eu considerar uma vizinhança de P que eu possa ter uma razoável certeza que inclui o programa correto, né? Ou possa ter uma razoável chance, né? Uma razoável confiança que inclui o programa correto, né? T adequado para P, P coincide com F em T, então eu posso ter uma razoável certeza que P seja correto, né? Essa é um pouco a ideia. Por outro lado, né, o ponto interessante é que si sabe che se φ di P è finito, né? Então se φ di P contém um conjunto finito de programas,
pode-se demonstrar que sempre existe um conjunto de casos de testes T que seja adequado para P em relação a φ de P, né? Então, que sempre consiga distinguir os programas que são equivalentes a P e os que não são equivalentes a P. Então, se restringe a vizinhança, né? Então, se seleciona uma vizinhança de P que seja um subconjunto de todos os possíveis programas, né? Se de alguma forma não queremos mais demonstrar, né, ou provar a corretude do programa em relação a todos os possíveis programas, porque isso claramente não é factível, né? Mas queremos provar a corretude do programa em relação a esse subconjunto menor, né? Então, a ideia é demonstrar que os nossos casos de testes conseguem diferenciar o programa, né, dizer que o programa está correto, né, diferenciando-lo de um conjunto limitado, finito de programas, né. Por que isso funciona, né? Então, ou pelo menos, né, qual é a ideia em que isso se baseia, né? Ou a hipótese, né? A hipótese do programador competente, né? Que já pelo nome talvez nem sempre seja verificada, né? Mas a ideia é que o programador, né, quando ele vai desenvolver o código, né, pode justamente cometer enganos, né, pode introduzir defeitos, mas provavelmente ele vai, né, criar um programa que é próximo do que deveria ser, né? Então ele vai introduzir alguns defeitos menores, né? Então a gente pode dizer que provavelmente o programa que a gente está testando é próximo do programa correto, né? Então, né, a gente está hipotizando que estamos em uma vizinhança menor, né, bem menor do que o universo de todos os programas. Estamos considerando os programas parecidos com P, né, que tem pequenos problemas, né, aí falta uma chamada, tem um problema naquele condição do if, faz um ciclo a mais, né. Então, basicamente, estamos hipotizando que o nosso programa tem alguns tipos de defeitos apenas, né? Então, o teste de mutação faz sentido, né, quando você já eliminou, né, você acha de ter eliminado os defeitos maiores, né, os desvios das especificações, né? Então, você tem um desvio muito grande em relação à especificação, provavelmente não é o teste de mutação que vai fazer encontrar esse defeito, né? Né, nem sempre essa hipótese talvez, né, seja adequada, no geral, né? Um ponto, né, que existe, né, que foi, né, assim, que tem sido demonstrado, ser verdade, é que provavelmente se você tem testes que conseguem identificar pequenos problemas, né, de programação, como né, o que a gente estava falando, falta de uma chamada, condição de uma if errada, um ciclo a mais, uma expressão errada, coisa do tipo, provavelmente, né, se você tem muitos casos de testes que conseguem identificar muitos desses problemas, né, ou todos esses problemas em uma vizinhança do programa a ser testado, provavelmente você consegue identificar outros tipos de defeitos maiores, mais complexos, né, com boa probabilidade, né? Então é o que é chamado de efeito de acoplamento, né? Que não tem a ver com o conceito de acoplamento, né, entre componentes, né, mas é a ideia do que problemas maiores provavelmente vão se manifestar, né, com
de forma mais impactante do que esses pequenos desvios que a gente está considerando, né? Então, essa é um pouco a ideia de por que isso funciona na maioria dos casos. Então, sabemos que para todo programa P é uma vizinhança φ di P finita, né? E existe sempre pelo menos um conjunto de testes adequado para P em relação a φ, né? Então, um conjunto de casos de testes que consegue discriminar entre os programas equivalentes a P ou não, né? Então, como é que eu posso construir T, né? Existe um procedimento para construir T, né? Ou existe um procedimento que, dado um conjunto de testes T, né? Porque, como eu falei, né? Tipicamente eu tenho casos de testes construídos com outras técnicas, né? Existe um procedimento para dizer se esse T é adequado ou não, né? E esse é justamente o processo do teste de mutação. Então, para esse processo de aplicação do teste de mutação, precisamos de dois algoritmos, né, de dois procedimentos, que são o gerador, né, generator, né, GDP, que produz um conjunto de testes T que é adequado para P em relação a φ di P, né? Então, o procedimento para gerar, né, um conjunto de casos de testes adequado, né, para P em relação a φ di P, e o aceitador, né, o acceptor, A di P e T, que retorna verdadeiro quando T é adequado para P em relação a φ e retorna falso em caso contrário, né? Então, existem esses dois procedimentos, né, que é a aplicação da técnica do teste de mutação.